Olá, moçada, boa noite, bem-vindos. Vocês estão me vendo aí, me ouvindo direitinho? Vários amigos por aqui. Boa noite, boa noite. Muito bem. Temos alguns assuntinhos para conversar hoje, né? E estamos direto aqui, tanto no Zoom, quanto pelo canal do IDEG no YouTube. Bom, ao longo dos últimos dias, né, vocês puderam enviar algumas dúvidas para os professores para a gente conversar, e fui ver as dúvidas hoje de português e só tinha 2 dúvidas, aparentemente simples. Eu fiquei pensando, pô, essa aqui eu respondo em 15 minutos, mas no fim das contas, relacionando as 2 dúvidas, já vou falar para vocês quais são, né? Na verdade, a gente consegue fazer um passeio aí por um assunto que é muito importante para uma preparação de qualidade em português, e é um assunto muito importante na prova, que são as relações de formação do período composto, ou seja, as relações de subordinação e de coordenação. Então, eu vou responder essas 2 perguntas, mas fazendo um passeio por esse assunto. E também, se vocês preferirem que eu fale de qualquer outra coisa, quem está ao vivo aqui, se quiser deixar alguma dúvida, algum comentário, pedir para comentar algum assunto, a gente focaliza nisso também. Tá? Bom, então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Aqui vai. Muito bem. Então, quais foram as dúvidas? As dúvidas foram especificamente as seguintes, as que foram enviadas. A primeira eram os casos obrigatórios do ponto e vírgula, né? E a segunda é a substituição do entretanto por conquanto. Esses 2 assuntos que não parecem ter relação, na verdade tem, porque eles falam exatamente das relações de subordinação e de coordenação, tanto entre termos quanto entre orações. Então, o que são relações de subordinação e de coordenação? Quando você tem uma relação de equivalência, tá, de igualdade sintática, você tem uma relação de coordenação. Tá? A coordenação é uma relação de equivalência. Tá? E a subordinação é uma relação de dependência. O que isso quer dizer? É uma relação de coordenação, tá? É uma relação de coordenação, por exemplo, entre termos simples, quando você diz João e Maria, triste, mas esperançoso, sei lá, rico, mas preguiçoso, ou teatro ou cinema. Quer dizer, você está usando conjunções aqui para marcar
relações de equivalência sintática, tá? Eu não diria, por exemplo, João e Feliz, triste mais Maria, teatro ou preguiçoso. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque você só pode coordenar coisas de mesmo valor, tá? Então, esses são exemplos de coordenação. Geralmente você tem a conjunção, mas você pode não ter conjunção também, né? Fui na feira, comprei laranja, banana, pera. Eu não preciso de conjunção nenhuma, basta a vírgula. E daqui a pouco a gente vai falar do ponto e vírgula justamente por causa disso. Já a subordinação, aliás, ainda, coordenação, ela também vai acontecer entre orações. Qual é a diferença entre termo e oração? Termo é um elemento simples, né? Um elemento nominal, sem verbo, né? Então, uma palavra, um grupo de palavras, mas sem um verbo envolvido. Então, é um sintagma nominal. E a oração é um conjunto de termos que se organizam em função de um verbo. Então, quando a gente fala de oração, a gente fala de um verbo presente ali, organizando os termos. E aí eu posso ter também coordenação entre orações, né? Eu era triste, mas estava esperançoso. Eu estava triste, né? Mas fiquei, tá, faça mais sentido, mas fiquei esperançoso. Ou, ele era rico, mas tinha preguiça de viajar. Ou, comprei laranja e fiz um suco. Vou ao teatro ou assistirei a um filme, né, com o ou. Então, aqui você tem também conjunções, né, marcando essas relações, né? Também aqui coordenação. Eu tenho, entre essas orações que estão ligadas pela conjunção, eu tenho também uma relação de equivalência sintática, ou seja, uma não exerce relação na outra, tá? Bom, estou acompanhando as dúvidas no canal do YouTube aqui também. Por enquanto, tivemos uma participação aqui da Thaís sugerindo que eu fizesse um panorama dos pontos mais frequentes. Acho que isso aí tomaria muito mais, Thaís, do que o tempo que a gente tem aqui. Então, eu vou tentar responder realmente as dúvidas mais objetivas. Mas essa relação de coordenação e de subordinação e as implicações para a pontuação, para o uso das conjunções, é um dos temas mais frequentes, tá? Então, estamos bem dentro do que é fundamental aqui para a prova de domingo. Bom, e subordinação? Subordinação é a relação em que você tem a dependência. Um termo ele exerce um papel para o outro, em vez de se colocar em pé de igualdade. Essa subordinação pode se dar entre termos, tá? Da mesma maneira. Então, por exemplo, você diz casa de madeira. Tá? Ou porta, não, porta é a mesma coisa. Escrita a caneta. O pagamento à vista, por exemplo. O que você tem aqui? Você tem, ou sem preposição nenhuma. Deixa eu botar aqui um caso bem, carro novo. Então, eu tenho subordinação entre termos. O que aconteceu aqui? Essa preposição marca que esse termo é subordinado ao anterior. Ele exerce um papel, ele qualifica o anterior. Mesmo sem preposição, que é o caso do novo, você tem uma relação de subordinação, tá? E a subordinação pode se dar também entre orações, tá? Essa relação de dependência
como que a subordinação vai se dar entre orações. Por exemplo, fui ao parque porque precisava espairecer. Tá? Ótima ideia, em situação de pandemia, se você precisar espairecer, você vai para um parque aberto e não para um bar ou para uma casa cheia de pessoas. O que eu tenho aqui? Por que precisava espairecer? Esse termo por que marca uma relação de dependência. Essa oração, por que precisava espairecer, ela funciona, ela exerce uma função sintática para a anterior, que é especificamente uma função de adjunto adverbial. Então, essa oração que eu estou colocando aqui entre colchetes exerce uma função de adjunto adverbial de causa em relação a essa oração, que é a oração principal. Tá? Um dos tipos de subordinação que as provas cobram muito, Thaís, para a gente ficar dentro do assunto, né, é a concessiva, é a relação concessiva. Então, por exemplo, embora chovesse, fui ao parque. Tá? O que acontece aqui? O embora, que é o conector, marca uma relação de dependência. Essa oração aqui, embora chovesse, que é a que tem o conector, é uma oração subordinada com uma função adverbial, né? E essa relação adverbial indica uma oposição, tá? Indica uma oposição. Essa oposição ela chama na subordinação concessão. Então, essa é uma relação concessiva, tá? Bom, já estão surgindo várias outras dúvidas aqui sobre outros assuntos, então eu não vou fazer a revisão desse tópico tão detalhada quanto eu achei que fosse ser o caso. Tá? Vou só tentar responder mais objetivamente as dúvidas, senão não consigo responder as demais dúvidas aqui dos consulentes. Mas com o que a gente tem aqui, a gente já tem um panorama interessante. A diferença entre a subordinação e a coordenação é que a relação entre as orações não é a mesma. A relação de coordenação é a relação de igualdade sintática, enquanto a de relação de subordinação é a relação de dependência, de hierarquia sintática. Tá? Então, quando o aluno pergunta quando se usa entretanto e quando se usa conquanto, ambos dão ideia de oposição. Tá? Ambos dão ideia de oposição. Ou seja, de ideias contrárias. Tá? Mas o entretanto é um elemento, as provas às vezes chamam de conjunção, mas ele é mais especificamente um advérbio, tá? O entretanto. Ele não é uma conjunção como o mas. Mas você não vai marcar errado no item só porque ele falou que o entretanto é uma conjunção. Se a gente conversou longamente em sala, não dá tempo de voltar muito a isso, o entretanto seria mais propriamente um advérbio e não uma conjunção. Mas, de qualquer maneira, o entretanto, ele marca uma relação de coordenação. Enquanto o conquanto, que também é uma relação de oposição, ele está ligado a uma ideia de... Aliás, ele está ligado a uma ideia de oposição, mas ele se estrutura num funcionamento de subordinação. Tá? Então, numa frase como, embora chovesse e fui ao parque, eu posso usar, já que é uma subordinação, conquanto chovesse. Fui ao parque. Porque é uma subordinação. Mas eu não posso usar o entretanto chovesse, fui ao parque, tá? Eu posso usar, por exemplo, chovia, vírgula, entretanto, fui ao parque. Olha como eu precisei alterar a frase, eu precisei alterar o tempo verbal, eu precisei alterar a posição do conector, porque o conector de subordinação, ele pode começar o período, porque eu posso antecipar a oração subordinada. A coordenada, não. A coordenada, o elemento de ligação entre as orações coordenadas, ele fica sempre entre as orações, né? E não pode ser trazido para o início de uma delas, né? Aliás, para o início do período. Tá? Então, chovia, entretanto, fui ao parque, são duas orações
coordenadas. Com uma ideia de oposição, a gente vai dizer que são coordenadas adversativas. Tá? Tem gente na gramática tradicional que classifica a primeira como assindética e a segunda como sindética adversativa, mas essa não é uma boa ideia. A conjunção, na verdade, estabelece uma relação entre as duas. Então, são duas orações coordenadas sindéticas adversativas. Tá? Enquanto, no primeiro caso, conquanto chovesse, é uma oração subordinada adverbial concessiva, como a do embora lá em cima. Tá? Então, a diferença entre o conquanto e o entretanto, para o nosso aluno que mandou a pergunta, é que, embora ambos estabeleçam relações de oposição, o conquanto entra numa oração subordinada e o entretanto marca uma relação de coordenação. Então, raramente eles vão conseguir se substituir. Na verdade, eles não conseguem se substituir sem algum ajuste. Vocês já encontraram em questões de provas anteriores questões falando a conjunção, sei lá, mas no trecho poderia ser substituída por qualquer uma das seguintes: porém, contudo, todavia, entretanto, conquanto. Opa, quando chegou no conquanto, temos um problema, porque todas as outras que eu falei são marcas de coordenação. Já o conquanto é uma marca de subordinação. Eu vou precisar, com certeza, fazer algum ajuste no verbo, na ordem, na estrutura da oração. Tá? Tudo bem? Ponto e vírgula, que também foi uma pergunta enviada lá quando a gente deixou o espaço disponível para isso. O ponto e vírgula, o uso do ponto e vírgula tem a ver com isso também, tá? Tem a ver com isso porque o ponto e vírgula, ele é um marcador sintático de coordenação, seja de coordenação entre termos, seja de coordenação entre orações, tá? A vírgula é um marcador muito múltiplo, muito multifuncional, para assim dizer, né? A vírgula pode marcar relações de subordinação ou de coordenação. O ponto e vírgula só marca coordenação. Então, nesses elementos todos que eu marquei vírgula aqui com a coordenação, nesses exemplos todos aqui, eu poderia ter usado ponto e vírgula, tá? Eu poderia ter usado ponto e vírgula em vez da vírgula, e poderia usar o ponto e vírgula mesmo com a conjunção. Quando eu tenho um elemento muito simples, João e Maria, por exemplo, é meio desnecessário você usar ponto e vírgula, né? Triste, ponto e vírgula, mais esperançoso. Só se você quiser ênfase, uma coisa assim, tá? Certo? Bom, deixa eu ver as dúvidas que vocês mandaram aqui, para a gente tentar responder mais algumas. Bárbara pergunta o que seria anacoluto. Anacoluto é uma quebra sintática, é uma figura de linguagem, também pode descrever um erro sintático, que é uma quebra sintática, né? Existem vários usos estilísticos do anacoluto, por exemplo, aquele ditado que todo mundo conhece: quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Essa frase está toda quebrada. Quem ama o feio parece que vai ser o sujeito, né? Aí vem, parece bonito. Ué, quem ama o feio parece bonito? Isso não faz sentido. É o feio que parece bonito para quem ama, né? Essa frase está toda truncada. Ela tem uma quebra sintática aqui, né? O que parece que vai ser o sujeito depois vira um referente do lhe, né? E o sujeito do parece é o feio, que estava como objeto aqui dentro do sujeito. Quer dizer, virou uma coisa toda truncada. Essa frase aqui, para ser colocada numa estrutura sintática padrão, né, ela teria que ser algo como: quem ama o feio acha o bonito, por exemplo. Aqui eu desfiz o anacoluto. Então, o anacoluto pode ser usado numa estrutura proposital, né, por efeito de estilo, na literatura, é bastante comum. Tá? Ou pode ser um erro, quando a gente, na fala, por exemplo, é muito comum o anacoluto, porque a gente começa a frase de um jeito e aí interrompe o jeito que a gente tinha começado para colocar uma outra ideia e recomeça a estrutura sintática,
Então, sobretudo na fala improvisada, na fala menos monitorada, mas mesmo na fala mais monitorada, o anacoluto é muito frequente, tá? Então, o anacoluto seria essa quebra sintática. Não é uma figura muito comum nas questões, Bárbara. Você não deve ter encontrado muita coisa. Confundir anafórico e catafórico, a anáfora é uma referência a um elemento que já foi mencionado no texto, e a catáfora é uma referência a um elemento que vai ser mencionado no texto. Tá? Então, por exemplo, quem ama o feio acha o bonito, esse o aqui está retomando feio, que é um elemento que foi mencionado anteriormente. Então, essa é uma referência anafórica. Tá? Anáfora é repetição. Tá? Então, é a retomada de um elemento que já foi dito. E a catáfora, esse nome feio, né, é uma projeção, uma antecipação. Douglas pergunta a oração, aliás, antes, o Gabriel Bueno pede para falar um pouquinho sobre adjuntos adnominais e complementos nominais. Ih, rapaz, isso aqui é um troço que dá pano para manga. A primeira coisa a falar sobre isso é que a distinção entre complemento nominal e adjunto adnominal é uma coisa de escola, de cursinho, de prova. Ela não é feita desse jeito nas gramáticas universitárias. Há uma distinção, mas ela causa muita divergência, e essa, do jeito que cai nas provas, ela é muito fragilmente sustentada. Então, eu vou só resumir aqui, tá, Douglas, bem rapidinho, porque a história é longa, mas eu não acredito nisso que eu vou falar, não. Isso é só para resolver prova, tá? Isso é só para resolver prova. A questão é a seguinte: você tem as grandes funções da oração, né? Sujeito, verbo, objeto, né? Adjunto adverbial, tá? Você tem as grandes funções da oração. Dentro do sujeito, você tem um substantivo, que vai ser o seu núcleo, e mais talvez algumas palavras, por exemplo, um artigo, um numeral, um adjetivo, uma locução adjetiva, né? Então, por exemplo, o sujeito pode ser João foi à feira, o João é o sujeito, mas pode ser assim, meu amigo de infância veio me visitar, em que o sujeito é meu amigo de infância. Quando é só João, o sujeito é João. Quando é meu amigo de infância, o núcleo é amigo, e as palavras de uma função sintática que estão nessa função sintática, mas não são o núcleo, Douglas, ou vão ser adjunto adnominal ou vão ser complemento nominal. Então, a primeira coisa a entender sobre essas duas funções é a semelhança entre elas. Tá? Elas ocupam na estrutura oracional um lugar muito específico, que é ampliar, expandir o núcleo de outras funções sintáticas. Então, o adjunto e o complemento nunca são uma função do predicado. Eles são funções dentro de outras funções. Eles são expansões do núcleo de outra função. Tá? Como, por exemplo, no sujeito, no objeto, em qualquer função. Qualquer função tem um núcleo e as outras palavras que aparecem nessa função e que não são o núcleo, normalmente são adjuntos adnominais e complementos nominais. Tem outras coisas que pode ser, mas mais raramente. Fora as preposições, né, que não tem função nenhuma. Então, vamos supor que eu esteja dentro de um núcleo, né? Por exemplo, a prova de 2016 tinha lá a questão, o trágico, não sei o que, na conta, o trágico percurso de Uirá. Isso é uma questão de 2016, do CACD de 2016. Trágico percurso de Uirá. Aí ele fala que, ainda diz lá, no Maranhão deste século. Né? Maranhão deste século. A única questão recente que eu digo nos últimos 20 anos, de TPS, cobrando essa distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal, mas é uma questão recente, merece a nossa atenção. Quando você tem o conta aqui, lá no trecho original é da conta do. Eu vou fingir que é conta o, para simplificar, né? E o livro conta, tá? Não é exatamente essa frase, não.
mas né, o que a gente precisa falar aqui dá no mesmo. O livro conta o trágico percurso de Uirá. O objeto de conta é o trágico percurso de Uirá, tá? O objeto direto. O núcleo, que é a palavra que não está subordinada a outras dentro do sintagma, que é, no caso, percurso, tá? Está delimitado, está modificado por outras palavras. O, trágico, de Uirá. O é sempre adjunta de nominal, Douglas. Artigo é sempre adjunta de nominal. Trágico, que é um adjetivo, também vai ser sempre adjunta de nominal, quando acontecer dentro de outra função. Tá? Agora, de Uirá, como tem a preposição, ele pode ser, como é uma expressão preposicionada, ele pode ser tanto complemento nominal quanto adjunta de nominal. Tá? Esse aqui pode ser os dois, ó, complemento nominal ou adjunta de nominal. Como é que eu vou saber o que ele é? Eu vou falar rápido, tá? Depois essa aula vai ficar um tempo disponível, vocês podem parar um tempo aí, anotar, não dá para me alongar muito, então eu vou falar rapidinho. Se o antecedente, que no caso aqui é percurso, for um substantivo, de Uirá pode ser os dois. Se for um adjetivo ou um advérbio, tá? Se em vez de percurso eu tivesse percorrido por Uirá, ou, por exemplo, acessível ao Uirá, se eu tivesse um adjetivo mais o de Uirá, eu só teria complemento nominal, porque o complemento nominal ele pode ter como antecedente adjetivos e advérbios. Já o adjunto nominal só pode ter substantivos. Então, se o antecedente é um adjetivo ou um advérbio, o termo que você está analisando só pode ser complemento nominal. Tudo bem? Se é um substantivo, pode ser os dois. Aí você vai ter que pensar se é um substantivo que indica uma relação ou processo verbal. Tá? Geralmente a gente fala que é um substantivo abstrato. Ou se é um substantivo concreto, ou seja, que não indica uma relação verbal, que não corresponde a um processo verbal. Tá? Se for um substantivo abstrato, ele pode ainda, o de Uirá ainda pode ser os dois. Tá? Tanto complemento nominal quanto adjunta de nominal. Se for um substantivo concreto, só pode ser de Uirá. Tá? Então, por exemplo, se for conta o descreve o corpo de Uirá, por exemplo. Corpo é um substantivo concreto. Então, de Uirá só pode ser adjunta de nominal. Tá? Tudo bem? Agora, percurso é abstrato. Indica um processo verbal. Ok? Então, de Uirá ainda pode ser os dois. Quando você chega nesse ponto da análise, aí vem esse truque que as gramáticas de concurso ensinam, que as gramáticas escolares ensinam, que os concursos acabam cobrando, que é você pensar o seguinte: se o Irá é agente desse processo que a palavra percurso descreve, você vai ter uma adjunta de nominal. Que é o caso, né? O Irá é agente de percorrer, né? Da ideia de percorrer. Se você tem um paciente desse processo indicado pelo verbo, aí você tem o complemento nominal. Tá? Deixa eu escrever direito aqui. Paciente. Então, por exemplo, né, o assassinato de Uirá. Né? Com certeza não, né? Mas numa parte dos contextos, se um livro conta o assassinato de Uirá, você vai entender que o Uirá sofreu o assassinato, né? É um substantivo abstrato e de Uirá é o paciente, né? Então vai ser um complemento nominal, tá bom? Então, resumo da ópera. Dentro de uma função sintática, os termos que expandem o núcleo podem ser adjunto ou complemento nominal. Se não são preposicionados, adjunta de nominal. Se são preposicionados, você tem que pensar se o antecedente é um adjetivo, um advérbio ou um substantivo. Se o antecedente é adjetivo ou advérbio, complemento nominal. Se é substantivo, você tem que pensar se esse substantivo é concreto ou abstrato. Se é concreto, adjunta de nominal. Se é abstrato, você tem que pensar se o termo que você está analisando, que
que se liga a esse substantivo abstrato é agente ou paciente do processo indicado pelo substantivo abstrato. Tá? E aí, se for paciente, complemento nominal, se for agente, adjunto adnominal. Enfim, é o melhor que dá para fazer aqui em tão pouco tempo, tá, Douglas? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu estou chamando de Douglas, quem fez a pergunta foi o Gabriel Bueno. Douglas perguntou se a oração subordinada adverbial pode ser explicativa. Não, a oração subordinada adverbial é causal, tá? É causal. Aquela oração coordenada explicativa que as gramáticas geralmente ensinam nunca caiu em provas de CACD, não cai em provas do CESP de maneira geral, tá? E mesmo o IADES, que não dá para a gente se basear no modelo antigo de provas deles, né, dos concursos que eles faziam antes de ser escolhidos aí para fazer o CACD, que são muito diferentes, mas mesmo nessas provas mais antigas também não é frequente, aliás, é muito raro aparecer a tal da coordenada explicativa. Na verdade, essa coordenada explicativa é um tipo de oração que é uma forçação de barra, ela não existe. Tá? As orações com porquê, com pois, com visto que, são subordinadas a adverbiais causais. Tá bom? Pois é, Douglas, desculpa, fiquei te chamando toda hora aqui. Quem tinha feito a pergunta dos adjuntos e dos complementos foi o Gabriel Bueno. Bárbara, colocação pronominal, a gente tem outra dificuldade também, tá? Deixa eu responder primeiro uma pergunta bem fácil aqui, do Araújo, alguma coisa Araújo, o nome está abreviado aqui, que pergunta a diferença entre oração subordinada positiva e oração subordinada adjetiva. Ora, são totalmente diferentes, e essa é uma pergunta importante, porque muita gente acha que a oração adjetiva e explicativa tem valor de aposto. Isso não faz o menor sentido, tá? Isso não faz o menor sentido. A oração adjetiva e explicativa é adjunta adnominal. Toda oração adjetiva é adjunta adnominal. Do que eu estou falando? Você diz assim, o Brasil que adotou um sistema novo de, sei lá, alguma coisa, vem se destacando, fingir que o Brasil vem se destacando em alguma coisa positiva, né, ultimamente. O que eu tenho aqui? Quando eu falo Brasil, todo mundo sabe já de quem eu estou falando. Eu não preciso delimitar, tá? Então, essa oração seguinte, ela não tem um valor restritivo, porque o valor restritivo ele é necessário quando o elemento anterior ainda não está suficientemente definido, suficientemente restritivo. Fala, moçada, voltei. Estão me ouvindo aí, me vendo? Sim. Ryan, posso retomar aqui? O pessoal no YouTube também está... Beleza. Desculpem aí, moçada. Hoje a internet atrapalhou todas as aulas online dos meninos. E agora está atrapalhando a minha. Bom. O que eu estava falando? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Assim, da oração explicativa em relação à positiva, não é isso? Cadê o chat aqui de novo? Desorganizou tudo aqui de novo. Pronto, vamos lá. Imagino que vocês tenham conseguido acompanhar até o momento em que caiu, né? Então, a parte do que o Brasil aqui é uma estrutura explicativa, né? Acho que ficou clara para todo mundo,
né? O que caracteriza uma oração adjetiva? Para responder objetivamente a pergunta. O que caracteriza uma oração adjetiva é a função de adjunta de nominal. Tá? E você identifica a função de adjunta de nominal pela forma de articulação da oração. Tem várias maneiras, né? Mas é mais fácil você entender que o elemento que marca a oração adjetiva é o pronome relativo. Pode ser que, pode ser o qual, pode ser quem. Aqui não vai funcionar o quem, né? Pode ser cujo, pode ser onde, pode ser quando, pode ser quanto, tá? E pode ser como. Não nesse caso específico aqui, né? Mas todos esses podem ser pronomes relativos. O que o pronome relativo faz é ligar. Então, ele liga, vamos colocar assim, o que caracteriza o pronome relativo é que ele liga a oração subordinada, ele substitui na oração subordinada um termo da oração principal e ele exerce uma função sintática na oração subordinada, tá? Então veja como esse conector aqui faz tudo isso. Ele liga a oração, claramente, ele substitui Brasil na oração subordinada, tanto é que você pode reler a frase entre vírgulas como o Brasil adotou um sistema novo de sei lá o quê, né? Aliás, minha conexão caiu quando eu fiz uma piadinha com o estágio atual do Brasil, né? Olha só, as coisas estão monitoradas. Posso nem dar uma, né, brincadinha aqui que rola uma queda de... O Brasil está ótimo, gente, estou adorando tudo no Brasil, perfeito, maravilhoso. Vamos lá, a internet até aumentou a velocidade agora. Até me engasguei. Do que estamos falando? Então, ele substitui, eu posso ler a frase como o Brasil adotou um sistema novo de alguma coisa, e ele, na oração subordinada, que é essa que está demarcada pelas vírgulas, ele exerce uma função sintática, que é sujeito de adotou, o Brasil adotou, né? Sujeito de adotou. Então, ele faz tudo isso, ele é um pronome relativo. Se o conector, quem tinha feito a pergunta, o Abi Araújo, se o conector é um pronome relativo, tá? A oração que ele introduz é uma oração adjetiva, oração subordinada adjetiva. E a oração adjetiva, tanto a explicativa quanto a restritiva, tem valor sintático de adjunto adnominal, tá? Adjunto adnominal. O aposto é outra estrutura. O aposto, a oração apositiva, ela tem uma estrutura muito típica, porque ela é uma oração substantiva, mas ela só acontece com o conector se você quiser enfatizar, porque ela não precisa de conector. E em quase todos os casos, você pode transformar a oração apositiva, você pode separar a oração apositiva por 2 pontos, tá? Enquanto na oração a oração apositiva que eu falei, né? A oração apositiva pode ser separada por 2 pontos da principal. E você não pode fazer isso com a adjetiva. Então, elas são bem diferentes. Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil adotou o seguinte modelo, 2 pontos. Registrar os jogos, qualquer coisa aqui, como, sei lá o quê. O que nós temos aqui? O Brasil, sujeito, adotou o verbo transitivo direto, o seguinte modelo objeto direto. O que é o aposto? O aposto é uma repetição de uma função sintática. Então, eu vou repetir o objeto direto, que foi o que o Brasil adotou, tá? Só que numa forma oracional, né? Registrar os jogos como sei lá o quê. Então, esse termo aqui, ele tem um antecedente, esse antecedente chamado de fundamental, tá? É o que caracteriza o aposto. O aposto é um termo que tem um antecedente fundamental. Você tem um sinal de igual entre eles, tá? O modelo é registrar os jogos, tá? E aqui, então, você tem uma oração subordinada substantiva, tá? Substantiva,
com função de aposto, apositiva. Ela pode ser introduzida também porque, né, por exemplo, ele disse o seguinte, 2 pontos, que, deixa eu trocar o seguinte por outra coisa, ele disse essas palavras, que não me amava mais. Aliás, como é uma catáfora, estas palavras, né? Catáfora, eu estou projetando alguma coisa que ainda vou dizer. Então, estas. O que eu tenho aqui? Ele, sujeito, verbo transitivo direto, estas palavras, objeto direto. Que não me amava mais é uma repetição da função exercida por estas palavras. Tem um sinal de igual aqui também. Estas palavras são que não me amava mais. Tá? Então, isso aqui também tem função de aposto, também é uma oração subordinada positiva. Tá? E você pode, inclusive, tirar o que. Tá? O que introduz as apositivas, ele é opcional. De jeito nenhum, o que ou o pronome relativo nas orações adjetivas desenvolvidas é opcional. Tá? Então, tem diferenças bem claras. Talvez a sua dúvida tenha surgido porque muita gente fala que a oração adjetiva explicativa, que é essa que eu exemplifiquei, tem valor de aposto. Essa lição é incorreta. A oração adjetiva ela tem sempre valor de adjunta de nominal. Tá? Bom, a Bárbara tinha perguntado sobre colocação pronominal e aproveitou esse exemplo aqui para já questionar, né? Vem se destacando, né? O Brasil vem se destacando. Essa construção aqui, ela gera alguma controvérsia, né? Porque você teria a próclise no verbo principal, numa locução verbal, com uma posição muito atípica do português europeu, né, do português de Portugal. Então, ela não seria, por conta disso, adequada ao Brasil. O que é um argumento que não faz sentido, né? Se ela é atípica em Portugal, por que ela é inadequada ao Brasil? Na verdade, ela é a forma mais comum de colocação pronominal em locuções verbais no Brasil. É a próclise no verbo principal. Tá? Pronome solto no meio do verbo. Isso não existe pronome solto no meio do verbo. Isso é coisa de gente que não estudou direito o pronome solto. O pronome não está solto. Né? O pronome está em próclise, aqui nessa construção, ele está em próclise ao verbo principal, que é o destacando. Se ele tivesse em próclise ao verbo auxiliar, eu teria o Brasil se vem destacando. Se eu falar que o pronome está solto aqui, eu vou ter que dizer que o pronome está solto aqui também. Está solto entre o sujeito e o verbo. Não faz nenhum sentido agora pronome solto. Não tem pronome solto. Aliás, o pronome clítico, né, que são essas formas, os pronomes oblíquos átomos, eles são chamados de pronomes clíticos, daí próclise, ênclise, mesóclise, são clíticos. O clítico, a tradução de clítico é forma presa. Se ele está solto, é assim, não ter estudado nem a etimologia da palavra próclise, por exemplo. Mas, enfim, essa construção, de fato, ela não é muito típica do português mais antiquadão, mais purista, né? Mas ela é, sem sombra de dúvida, a forma mais comum no português do Brasil formal, tá? Então, o que acontece aqui? Você pode, sim, tá? Usar isso aqui, tá? Vem se destacando, inclusive em redações de segunda fase, tá? E eu quero ver alguém me mostrar redações reais de segunda fase, uma correção real, recente, de prova de segunda fase, em que o cara tenha feito isso e tenha tomado desconto. Nunca vi, tá? Eu vejo em correção de simulado de cursinho, mas em prova de verdade não vejo não, tá? Se não quiser usar, não precisa usar. Não, eu não vou correr risco, Ladeira, porque eu prefiro o mais tradicional. Tá ótimo, você tem toda a razão. Não correr riscos num concurso, sobretudo no concurso, na prova escrita, correr pequenos riscos gramaticais, né, é um negócio que você não precisa fazer se você não quiser. Né, ninguém é obrigado. Então, não precisa. Mas, mais uma vez, não está errado. Tá bom? Caiu uma questão em 2018,
tá? Em que se sugeria essa colocação e o item depois foi dado como errado, mas é um absurdo o que aconteceu ali. As justificativas, eu já esbravejei contra esse gabarito 1 milhão de vezes. O gabarito provisório era certo, dando essa construção como certa. Depois eles alteraram, dizendo que isso está escrito na justificativa de alteração do gabarito. Eu não estou inventando isso, é só entrar lá e ver. Está escrito: a redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo. O que acontece quando a redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo? Você anula a questão, é lógico, tá? E não altera o gabarito dela para errado. Tá? Você não, se não tem como julgar a questão, ela não é certa nem errada, ela tem que ser anulada. Mas, por algum motivo que eu também não sei qual é, nem vou sugerir nada, vai que minha conexão cai de novo, eles resolveram que iam botar o gabarito definitivo como errado. Mas o item foi feito para estar certo. O que eu quero dizer para vocês, eu garanto isso para vocês, dou minha mão ao palmatório, dou minha cara a tapa, não pode vir aqui me cobrar depois. Eu garanto para vocês que o item foi escrito para ser certo. E essa alteração tem razões que eu não me aventuro a identificar, tá? Então, pode escrever, vence destacando? Pode. Mesmo numa prova? Pode. Se uma questão cair falando que vem se destacando é uma colocação correta no português do Brasil, porque é isso que o item fala, que se verifica na modalidade culta usada contemporaneamente no Brasil. O item fala isso, o item de 2018. Vai lá depois, é sobre o texto do Sérgio Buarque de Holanda. E fala que na modalidade padrão usada no Brasil contemporaneamente, se verifica o vem se destacando. Tá? Esse item foi feito para estar certo. Se cair um item assim de novo, você pode marcar certo lá no domingo ou onde quer que esteja. Tá? O motivo dele ter saído errado em 2018 é um absurdo. A própria justificativa da alteração de gabarito é contraditória com a decisão que foi feita. Bom, vamos adiante, porque os meus alunos, sobretudo alunos mais antigos, já me ouviram perder a paciência com esse item muitas e muitas vezes, vocês não merecem mais muito tempo disso. Tatiana pergunta se nas orações coordenadas sindéticas alternativas, quando há apenas uma oração dessa na frase, usa a vírgula opcional. Uma oração, você quer dizer duas, né? Uma é porque a gramática tradicional classifica só a segunda como alternativa e a primeira como assindética, o que não faz nenhum sentido. E o CESP e as provas do CACD sabem disso e também cobram de outra forma. Então, quando você tem assim, hoje vou ao cinema, ou talvez fique em casa, o que você tem aqui? Você tem duas orações coordenadas pelo ou, tá? Eu posso dizer, na linguagem que as provas estilo CESP geralmente usam, que a conjunção estabelece entre as orações que ligam uma relação de coordenação alternativa, para não comprar briga com a lição, com algumas das lições tradicionais, né? Então, tem uma coordenação alternativa, tá? E a vírgula nas coordenações, ela é sempre possível, tá, Tatiana? Sua pergunta é essa. A vírgula na coordenação, ela é sempre possível, mesmo quando você tem conjunção, qualquer que seja a conjunção, mesmo com e. Mas, geralmente, quando é e nem, sobretudo se é uma coordenação entre termos, você evita a vírgula. Embora não esteja errado, tem inúmeros exemplos em Machado de Assis dessa vírgula com e em coordenação de termos nominais. Com o ou é realmente opcional, não faz diferença, então, respondendo a sua pergunta, né, você pode... pois é, Tatiana está dizendo aqui que já descontaram um ponto meu em simulado. O problema é que simulado, nem sempre a pessoa que fez a correção está absolutamente por dentro das coisas, né? Ou, às vezes, tem alguma outra razão, viu, Tatiana? Eu sou professor de redação também. O que tem de aluno que não entende a correção, né? Você faz lá a correção toda metódica, marca a legenda, não sei das quantas, sinaliza, né? Aí o aluno olha rápido, fica puto que tirou nota baixa, não gostou, não sei das quantas, não entende o que foi marcado. O professor me tirou ponto aqui por causa da vírgula. E, às vezes, não foi alguma outra coisa, você não entendeu a sinalização.
Então, tentemos também não ser automaticamente injustos com o professor que fez a correção, mas é muito comum que se façam descontos aí em simulados, em correções por aí, que não tem respaldo. Aliás, mesmo na prova, de vez em quando, a gente vê umas correções meio absurdas, né? Mas não dá para tirar, se não é uma coisa recorrente, não dá para fazer um padrão disso, né? Natália pede para falar de algumas regências verbais que eu considero importantes. Ixi, isso aí seria longo, né? Você tem algumas coisas mais comuns, Natália, de regência verbal, por exemplo, o verbo assistir, né? O obedecer, mas isso cai com pouca frequência nas provas. Cai, tem que saber, mas cai com pouca frequência para que a gente possa falar assim, quais são os importantes. O que eu recomendaria? Eu recomendaria que você pegasse o manual de redação da presidência. Aliás, não pega não. Vai ter umas coisas lá. Quer ver? Deixa eu falar duas coisas que podem ajudar bastante por conta de inovação. Não pega o manual da redação da presidência de jeito nenhum. Retira o que eu disse. Fora aquela lição tradicional que a gente conhece, né, tem o assistir, tem o obedecer, que, né, de verbos que na norma padrão pedem preposição e no uso cotidiano a gente geralmente não emprega, né, como, por exemplo, responder a um item, assistir a um filme, obedecer ao comando, etc. Normalmente, o que as gramáticas e os dicionários de regência verbal trazem sobre essas correções, essas impropriedades da fala, é muito mais do que cai na prova. Alguma coisa ou outra cai. Então, por exemplo, já caiu assistir, né? E aí você vai assistir a um filme, né? Em 2008, por exemplo, tinha assistiram ao duelo, né? A frase, na verdade, não tinha... Aí o item queria assistiram, né? Na verdade, era assim, teve um duelo, soldado e marinheiro trocaram os tapas lá, não sei o quê. Aí assistiram, e aí o autor não tinha botado complemento. Aí o item falava que você podia botar assistiram-no, né? Já que se referia ao duelo. O duelo durou 20 minutos e 50 pessoas assistiram. Assistiram-no. Bom, assistiram-no, esse N aqui é só por causa do Mzinho no final, né? Não tem nada a ver não é um pronome diferente, é o, tá? Esse o aqui, ele é objeto direto. O só funciona como objeto direto. O e a só funciona como objeto direto. E o assistir, no sentido de estar presente para ver, né? É transitivo indireto. Então, essa regência aqui não corresponde ao que se determina, né? Aí tem uma chatice aqui com assistiram, você não pode usar o lhe, então vai ter que ser assistiram a ele. Isso também nunca vi cair, não me preocuparia com isso para a primeira fase. A segunda, aí a gente já tem que dar uma refinada em algumas coisas. Então, assistiram a ele como objeto indireto, isso aqui já estaria ok. Agora, uma dúvida, uma discordância, digamos assim, que o CESP foi construindo em relação às lições mais tradicionais, porque o CESP sempre foi uma banca muito avançada, né, de ler os autores mais atualizados, de seguir os dicionários mais atualizados. Então, por exemplo, o WAIS, né, registra o verbo atender como VTD ou VTI indistintamente. Você pode atender ao cliente ou atender o cliente. Você pode atender ao pedido ou atender o pedido. Inclusive, você pode atender, vamos botar assim, atender o ou atender-lhe, tá? Então, se você for, por exemplo, aos manuais mais tradicionais, por exemplo, de redação da presidência, você vai encontrar que num sentido é uma coisa, no outro é outra, tem que ser... Não. A lição moderna é que ele pode ser VTD ou VTI, independentemente do tipo de complemento, e
as duas estão certas, e o CESP vem cobrando dessa forma desde 2007, a primeira questão que eu vi cobrando dessa forma, e depois disso muitas questões repetem esse entendimento, é de 2007. Então já tem muito tempo, é um critério bem estabelecido em provas estilo CESP, o que afeta diretamente o CACD, mesmo sendo atualmente a banca o IADES. Tá? Outro verbo que o CESP, em 2018, tentou inovar, não conseguiu porque o item precisou ser anulado, esse bem anulado porque tinha uma falha de redação, mas que o IADES repetiu idêntico em 2019 é sobre o visar. Tá? A lição tradicional é que o visar é sempre transitivo indireto, no sentido de objetivar, de querer alcançar, seria sempre transitivo indireto. Então, visar ao cargo, visar ao controle das massas, né, etc. Tá? Mas você pode usar também, e o item tanto de 2018 quanto de 2019 deixam isso bem claro, você pode dizer visar o controle, tá? Visar um novo emprego, né? Ela visava o sucesso, tá? Não tem problema nenhum. O emprego do visar como VTD é correto na norma padrão brasileira, assim como o VTI, tá? Ambas estão corretas. A gente tem a questão, de novo, a questão de 2018 foi anulada, André, só porque tinha um erro na referência das linhas. Só por isso, tá? Só por isso. O conteúdo estava certo, tanto é que em 2019 caiu o mesmo item e foi dado como certo. Tá? Então, o visar pode ser transitivo direto, isso está bem consolidado. Rayan, ajuda a gente aqui, vai ter um outro plantão às 8h30, não é isso? A gente pode avançar um tiquinho aqui ainda? Vou respondendo aqui mais perguntas enquanto... Pedro pergunta se a expressão faz referencial, faz menção a... Sempre fico confuso entre a preposição se ligar ao verbo ou ao substantivo. É o substantivo, tá? Faz referência a, tá? Faz referência a palavra referência. Tanto é que, se você trocar, né, por exemplo, isso é um teste muito interessante de você fazer. Sei lá, ele faz referência ao processo tal. Se você troca referência por questão, ele faz questão do processo. Tá? Se você trocar a palavra, a preposição muda. Então, isso deixa claro que você tem aqui uma preposição regida pelo substantivo referência. Tá? Tem alguns itens assim, tem alguns itens que falam sobre, por exemplo, tem uma questão, fala as agressões impingidas aos oceanos. E o item fala que a preposição a, foi regida por agressões. Aí o cara lê rápido e pensa assim, agressões aos oceanos, isso mesmo. Não, tudo bem, se a frase fosse agressões aos oceanos, a preposição teria sido pedida por agressões. Mas você tem uma outra palavra aqui, impingidas, né? E ela é que rege o a. Como é que você sabe? Se você trocar impingidas por sofridas, tá? As agressões sofridas, a preposição vai mudar. Pelos oceanos. Virou a preposição por. Tá? O que prova que quem rege a preposição a, aqui, nesse contexto, é impingidas. Então, pensem sempre, se dá para dar uma dica assim que resume uma orientação muito importante para a prova que vocês vão fazer, é a seguinte: pensem sempre na frase que vocês têm, no contexto que o texto e o item te deu. Não pensem só na lição tradicional, não pensem só abstratamente, não descontextualizem, tá? Fazer transformações na frase é muito útil, é o que a gente tem chamado ao longo das aulas de substituições paradigmáticas. Você pega uma posição sintática e faz substituição da palavra que está ali por outra para você testar relações de concordância, relações de regência, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, e várias outras coisas.
Quando você fizer essa substituição, você tem que tomar cuidado para não alterar a frase inteira, né? Então, o cara pega as agressões impingidas aos oceanos, aí só tira o impingidas. Ah, as agressões aos oceanos, isso mesmo. Quem regeu aí foi a preposição A. Por que você fez isso? Né? Você alterou. Cada preposição que aparece, ela pode depender dos termos que apareceram antes, né? A gente está ali, tanto o impingidas quanto aos oceanos são termos acessórios aqui. O núcleo é só agressões. Então, você pode ir tirando um monte de coisa, que não significa que as relações de regência dos termos que você tirou fossem irrelevantes, né? Então, cuidado ao tirar coisas, cuidado ao fazer alterações, para que você teste as relações contextuais, tá? As relações da frase que aparece. Lucas pede uma dica-chave nas questões de reescrita, como identificar mais rápido o erro caso tenha. Essa é fácil, Lucas. As questões de reescrita, fácil não, as questões são difíceis, mas se eu tenho uma dica para dar, uma dica óbvia, que é a seguinte: a primeira coisa que você faz é, nas questões de reescrita, procurar erros gramaticais. Depois você pensa em sentido. Por que isso? Porque sentido dá mais trabalho, né? De pensar, a não ser que seja uma coisa muito escalafobética lá, uma alteração de sentido absurda, aí você vai notar muito rapidamente. Mas quando é uma nuance, né, uma coisa assim, fica mais difícil. Então, faz primeiro uma revisão gramatical. E a primeira coisa para você conferir nesse tipo de questão é concordância verbal. É onde vai estar a maioria esmagadora dos erros, tá? A maioria dos erros está na concordância ou a maioria dos erros estão na concordância? As duas. Se você estudou direitinho a lição, você vai saber que isso é uma expressão partitiva, a maioria dos erros, e permite a concordância atrativa com erros ou a concordância normal com o núcleo maioria. Então, eu posso dizer a maioria dos erros está ou a maioria dos erros estão. Tá? Estudem isso, tá? Concordância verbal. Estou falando para daqui a alguns dias, né? Estudem, claro, né? Se você já fez uma boa revisão, só dá uma olhadinha de novo. Se você não estudou direito as regras especiais de concordância verbal, estuda essas aqui, ó. Concordância com o sujeito composto posposto e concordância atrativa com expressões partitivas, do tipo a maioria das pessoas. São as duas regras especiais de concordância verbal que mais caem. Ainda assim, a maioria das regras de concordância, das questões de concordância que aparecem nas provas, cobram a regra geral, que é a concordância do sujeito, a concordância do verbo com o núcleo do sujeito. Então, Lucas, a primeiríssima coisa é achar todos os verbos da sua reescrita, tá? E identificar qual é o núcleo do sujeito desses verbos. Não o sujeito todo, porque às vezes o sujeito é um monte de palavra, e tem um monte de palavra próxima no plural. O núcleo, aquele que, no sintagma, que é o sujeito, não está subordinado a outras palavras. Por exemplo, a adoção de medidas sanitárias de combate às doenças ligadas aos vírus. Como é que vai ser o verbo? Deve levar em conta, sei lá o quê. Por que deve levar em conta? Porque apesar de o sujeito ser tudo isso aqui que eu estou destacando, o núcleo é a adoção. Por que não é medidas? Porque está preposicionado. Por que não é combate? Porque está preposicionado. Por que não é doenças? Porque está preposicionado. Por que não é vírus? Porque está preposicionado. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Tá? Então, o único núcleo possível aqui, o termo que não está subordinado aos demais, não é a palavra mais importante. Esse negócio de palavra mais importante não te ajuda em nada. O núcleo do sujeito é a adoção. Ele que deve determinar a concordância do deve levar. Mesmo que você tenha... Ah, mas não tem concordância atrativa? Sim, em dois casos. Sujeito composto, que não é o caso. Dois núcleos, né? Sujeito composto, posposto ao verbo, e sujeito com expressão partitiva, tipo a maioria das pessoas, a maior parte das medidas, a metade das medidas, um terço das medidas. Esse tipo de expressão também permite a concordância atrativa, isso está bem claro nas boas gramáticas, dá uma estudadinha de novo. E essa regra especial, essas duas regras especiais, caem com alguma frequência. Mas na maioria, Lucas, dos casos, você vai ter erros de concordância verbal na regra geral, que é essa aqui, a concordância do verbo com o núcleo do sujeito. Não é caso especial nenhum.
tá? Então, começa por aí, geralmente você vai achar a maior parte dos erros já com esse procedimento. Aí depois você vê, geralmente crase, geralmente raramente ortografia, né? A maioria realmente é concordância verbal, tá? Bárbara pergunta, a rede de prisões está se ampliando intensamente, deram esse C como partícula passivadora. Ótimo, a gente revisou isso, Bárbara, ontem na turma extensiva, a gente estava falando longamente disso, tá? Eu estou com o tempo acabando, mas eu vou falar bem rapidamente aqui. A rede de prisões está se ampliando. O que eu tenho aqui? O sujeito de estar ampliando, que é uma locução verbal, é a rede de prisões. Nenhuma dúvida quanto a isso. A dúvida é se a rede de prisões é agente ou paciente. Se você pensar literalmente, só pode ser paciente. A rede de prisões não aumenta sozinha, né? Quem aumenta é enfim, os agentes ali do governo, os administradores das prisões, os juízes, enfim, sei lá quem é responsável por isso. As prisões tinham que acabar e não se ampliar. A rede de prisões está se ampliando. Lá vai minha rede cair de novo. A rede de prisões está se ampliando. Então, você tem aí um sentido de passividade, porque a rede de prisões não é um termo com vida própria, não é um termo animado, por assim dizer, é um ser inanimado. Então, a única interpretação literal possível, Bárbara, é justamente que alguém está ampliando, o Brasil, o governo, está ampliando a rede de prisões. Então, você tem um sujeito paciente, tá? Um sujeito paciente. E se você tem o sujeito paciente e uma marca de voz passiva, uma delas é o C, a outra é a locução verbal é ampliada, está sendo ampliada, por exemplo, né? A locução verbal com o verbo ser mais o particípio, tá? Você tem exatamente a partícula passivadora. Ah, mas eu não podia pensar numa metáfora, e aí seria reflexivo? Sim, temos uma questão sobre isso lá em 2014, tá? Aquela, a gente estava trabalhando essa questão ontem também, aquela do que se fizesse naquele estado se irradiaria, né, como política e orientação pelo resto do país, e relaciona com a locomotiva puxando os vagões. Vejam essa questão de novo, essa é uma questão muito importante. Ali o item fala que eu poderia interpretar figuradamente, e aí se eu interpretasse figuradamente a rede de prisões como agente, Bárbara, seria, sim, reflexivo, voz reflexiva, objeto direto reflexivo, verbo como pronominal, tá? Agora, a possibilidade de entender como metafórico não torna errada a análise literal, que é a que o item fez, pelo que eu entendi. Eu não vi a prova ainda, mas pelo que eu entendi, né, o item foi dado como certo, né, foi o partícula passivadora. E é isso mesmo, né, a partícula passivadora, a leitura literal é que o sujeito é paciente, tá? Então, última coisa, sei que nosso tempo acabou. Última coisa, isso eu falei para todos vocês que fizeram aula comigo, eu quero deixar isso falado para todo mundo que nunca me viu antes. Isso é uma das coisas mais importantes que tem para você fazer uma prova estilo CESP, estilo CACD, mesmo que ela tenha sido feita pelo IADES. A nossa expectativa não é que o padrão mude, porque já não mudou no concurso passado, né? Então, nossa expectativa é que o padrão continue mesmo. A coisa mais importante numa prova estilo CESP, uma prova do CACD, a coisa mais importante é um exagero, é uma atitude de aceitação de um enunciado correto, ainda que você possa pensar por outro lado. E esse exemplo da Bárbara é muito claro. Ela pensou, mas podia ser reflexivo, né? Podia ser reflexivo, torna inválida a afirmação de que pode ser um pronome apassivador, que é o que o item falou? Não, não torna inválida. Em outras palavras, um item só está errado se ele tem um erro. Isso parece uma grande bobagem, mas é das coisas mais importantes que eu posso falar para vocês. O item, você só marca nessa prova o item como errado se você falar, não, isso aqui está errado, não dá para fazer essa análise, tá? Não dá para fazer essa análise. Isso aqui é impossível. Tá? Se você pensar assim,
Não, mas não foi assim que eu entendi. Eu entendi que era desse outro jeito aqui. Eu achei que podia puxar para esse outro lado aqui. Não, mas não é nem... Isso não é suficiente para o item estar errado, tá? O item está errado se ele tem um erro. Parece uma bobagem, mas se vocês lembrarem disso lá no domingo, vocês vão acertar mais questões do que se vocês não lembrarem disso. Muito boa prova a todos. Obrigado pela participação de vocês. Se eu puder ajudá-los em qualquer coisa, me escrevam no ladeiraportuguês@gmail.com. ladeiraportuguês@gmail.com. Eu só não escrevo recursos, mas qualquer outro tipo de ajuda que vocês quiserem, antes da prova, depois da prova, podem me procurar. Obrigado pela participação de vocês, pela atenção, bons estudos, boa sorte. Se cuidem, usem máscaras PFF2. Se algum de vocês não souber do que eu estou falando, me escreve também, que eu tenho dicas para vocês. Quem morar em Brasília, eu dou máscara. Vem aqui na minha casa, que eu tenho um monte, dou para vocês, que é realmente a máscara mais segura para vocês usarem no dia da prova, tá? Que são as PFF2 certificadas. Qualquer dúvida sobre isso, podem me escrever, a gente tem falado bastante disso, e com essa máscara, trocando lá, se for obrigatório trocar, nem precisa trocar, mas provavelmente vai ser obrigado a trocar, vocês vão estar bastante mais protegidos do que com máscaras de pano, mesmo com máscaras cirúrgicas, que não são as mais recomendadas. Então, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo retorno que vocês estão dando no chat aí, e qualquer coisa me escrevam, ladeiraportuguês@gmail.com. Obrigado, gente. Valeu. Ótima prova para vocês.